Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Aline e esse é o Relatos de Axé. E eu recebi esse relato que eu achei muito interessante da minha médium clarividente preferida, eu confesso. E tô adorando. Cada relato que ela me manda eu tenho vontade de gravar na hora. Se pudesse eu gravava todos e postava hoje, porque é um mais top do que o outro. Então, sem mais demoras, o relato é A Moça do Cemitério. Um belo dia estava eu andando pelo cemitério, coisa que é tranquilo para eu fazer, inclusive eu gosto. E passeando lá, caminhando, colocando os meus pensamentos, organizando, os meus pensamentos na minha mente, eu me deparo com uma moça que vinha na minha direção. Até aí, ok, sem problema algum. Mas ela chamava, ela apontava para mim e gritava, vem aqui, como se, tipo, ela queria que eu fosse até ela. Ela parecia muito agoniada, muito desesperada. E eu confesso que de primeira, assim, eu fiquei, eita, me causou um pouco de, será? Mas ela parecia muito apavorada, muito desesperada e vinha caminhando na minha direção, me chamando, eu preciso que você veja, eu preciso que você veja, eu preciso te mostrar. Um pouco receosa, um pouco assustada e sem ter certeza se aquela moça que eu tava vendo vindo na minha direção estava no mesmo plano que eu ou não, porque apesar de ser normal para mim, comum, essa questão de vê-los, nunca é exatamente confortável 100%, não tem como. Principalmente porque a gente fica nessa, será que eu tô vendo alguém que tá vivo ou alguém que já foi de arrasta? Eis a questão que às vezes eu me confundo, confesso. Mas beleza, voltando ao ocorrido. Ela se aproximou mais e eu notei que ela estava visivelmente muito desesperada e você precisa ver, você precisa ver. E eu falei, ok, o que é que eu preciso ver? Vem aqui que eu vou te mostrar. E ela saiu andando rapidamente e eu fui seguindo. E nesse caminho, que era um percurso curto, mas ela falava, eu preciso encontrar a minha mãe. Você viu a minha mãe? Onde que tá a minha mãe? Eu não tô encontrando a minha mãe. E eu boiando, né? Porque eu falei assim, mas eu não conheço nem ela, quem dirá a mãe? Ok. Fui seguindo até que ela parou em frente a um túmulo. E é aí que eu comecei a entender o que tinha acontecido ali. O que estava acontecendo ali. Porque ela olhava pro túmulo e me pedia, olha isso, mas isso não é possível, como pode isso? Eu tô aqui, eu não tô morta, eu não morri. E aí eu entendi, né, finalmente o que estava acontecendo. E ela permanecia extremamente agitada, desesperada e pedindo que eu encontrasse a mãe, porque ela queria falar com a mãe, ela precisava ver a mãe. Eu calmamente, eu respirei e falei, calma. Eu chamei ela pelo nome, porque eu tava vendo ali, né, na lápide. Fulana, se acalme. E interessantemente, parecia que quando eu falava com ela, ela se acalmava mesmo, porque aquele alvoroço todo dela foi cessando. Com poucas palavras que eu fui direcionando a ela, eu fui pedindo que ela se acalmasse. Falei, se acalme. Eu vou tentar te explicar o que está acontecendo. Eu não te conheço. Eu não conheço a sua mãe. Mas se você consegue falar comigo e eu consigo falar com você, é por algum motivo. E fui rodeando, porque ela me perguntava como era possível ela estar falando comigo, ela estar ali me vendo, eu estar vendo ela e aquela lápide ali na nossa frente. Então, com bastante paciência, muito calmamente, apesar de eu estar em pânico, porque eu sempre fico em pânico. Pode parecer que não, mas eu fico. É normal, é natural, mas falar que é super good vibes não tem como, né, gente? Ok, expliquei. Calmamente, lentamente e torcendo para que ela não voltasse àquele estado de alvoroço. Porque aquilo também, aquela energia dela, da forma que estava, também não estava muito legal para mim. Porque não é exatamente confortável quando você se depara com eles num estado de alteração emocional muito forte, muito grande. E enfim, ela se sentou à beirada do fatídico túmulo e começou a chorar. Até se acalmar. Conseguiu se acalmar. E eu acho que nesse período, enquanto ela digeria e foi se acalmando,
ela meio que conseguiu entender e se lembrar do que aconteceu. E aí, novamente, entramos naquela parte do alvoroço, porque as emoções começaram a se exacerbar novamente. E eu perguntei, moça, você tá melhor? Você conseguiu entender? E ela foi ficando um pouco mais exaltada novamente quando ela se recobrou a consciência do que havia feito. E eu não sabia, porque, como eu disse, eu não fazia a menor ideia de quem era aquela moça. Não a conhecia de nenhuma forma. Eu tava ali passeando no cemitério, pondo a minha cabeça em ordem. Mas ela conseguiu se lembrar do que tinha acontecido. E isso gerou mais desespero e mais dor naquele momento. Porque, ao que eu entendi na sequência, ela havia atentado contra a própria vida e obtido sucesso. Entenderam? E aí ela entrou naquele ciclo de eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir perdão, eu preciso me desculpar, eu estou arrependida, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. E novamente entramos naquela tentativa, com calma e com tranquilidade, de ajudá-la a se tranquilizar. Me ajude, ela me pedia que eu ajudasse. E eu vou dizer, isso aconteceu já tem um bom tempo. Talvez hoje eu teria mais, pela maturidade e por já ter me encontrado espiritualmente, digamos assim, hoje, encontrado um caminho para me equilibrar espiritualmente, equilibrar minhas emoções, minhas vibrações. Se tivesse acontecido nessa fase da minha vida, talvez eu teria sido mais útil, digamos assim. Porque naquele momento, eu ainda bem mais jovem, eu não sabia, literalmente, o que dizer para ela fazer, como socorrê-la, digamos assim. Mas eu sabia, eu tinha uma resposta que não sei da onde, mas vinha muito para mim que acalme ela, deixe ela calma, faça com que ela se acalme, porque assim ela vai poder ser ajudada. E eu comecei a dizer isso para ela, que estava tudo bem, que ela ficasse mais calma, porque ela receberia ajuda, mesmo que não fosse a minha, que eu não sabia como ajudá-la a sair dali e encontrar amparo e paz, porque ela estava em bastante perturbação. Mas que, sem sombra de dúvida, a espiritualidade, os bons espíritos, os guias, os mentores espirituais, o nome que você prefira chamar, eles, sem sombra de dúvida, estavam ali, apenas aguardando que ela se acalmasse, que a energia dela se assentasse, que as vibrações dela se equilibrassem minimamente que fosse, para que ela pudesse vê-los. Porque enquanto ela estivesse em confusão, em desespero, em apavoramento, ela não seria capaz de enxergá-los ali. Que nem eu, que estava vendo ela, não estava conseguindo vê-los, mas eu até disse que estava vendo, para ver se ajudava ela a se acalmar. Mas não estava. Porque eu também estava em pânico com a situação. Né? Não é exatamente, como eu falei, não é simples, não é uma coisa, ai, que legal, vamos ali bater um papo com a pessoa que, né, super de boa. Não, não é super de boa. E nem sempre é, né? Ver o plano espiritual na sua frente, na grande maioria das vezes, não é confortável nem é bonitinho. Porque os espíritos em sofrimento, eles podem se plasmar de uma forma bem desconfortável. E até que ela não estava. Ela me, como eu falei para vocês, ela parecia alguém vivo. Quando ela veio vindo, eu tive a impressão de que era alguém que precisando de alguma coisa do mesmo lado que eu aqui, no plano material. Enfim, eu sei que ela conseguiu se acalmar. Eu não vi quem nem como, mas em algum momento ela agradeceu. Disse pra mim que ela ia com a outra moça que tava chamando ela, porque a outra moça ia ajudar. E no meu campo de visão apenas estávamos eu e ela. Ali eu entendi que uma espiritualidade superior, em um nível mais elevado, uma condição espiritual muito melhor que a minha e com capacidade de literalmente ajudá-la, finalmente tinha chegado, porque eu também sentia aquela paz. E ali eu vi ela se perder no meio daquele cemitério, daquela imensidão de túmulos e sumiu. E foi isso que aconteceu. O que vocês acharam desse relato? Eu achei ele babado. Me conta. Comenta aí. O que você achou? Eu achei incrível. Por isso que eu não resisti e vim gravar pra vocês. Então, olha lá, hein? Segundo relato do dia. Curte, comenta, compartilha. Deixa qualquer comentário aí pra mim. Por favor. Compartilha e manda pros seus amigos. Um beijo. Axé.